Que Deus possa abençoar a cada filhos e filho de Deus. Por esse momento, agora eu quero entrar sobre um assunto, falar com cada um sobre batismo. Quando você fala de batismo, tem que falar de arrependimento, né? E o primeiro passo é crer. E crer em quê? No Senhor Jesus Cristo e em sua palavra. E o segundo passo é se arrepender dos seus pecados. E o terceiro é ser batizado, conforme as Escrituras ordenam. É conforme as Escrituras ordenam, não conforme um homem disse ou uma igreja disse. Se nem seu batismo não vale, se nem seu batismo é inválido. Porque dentro das Escrituras, Jesus chamou os seus discípulos, os 11 discípulos, e ele disse em São Mateus 28, 19, que era dado todo o poder no céu e na terra para ele. Jesus disse, e Jesus também chamou em São Marcos 16, ele mandou que esses sinais iam seguir os que crê, eu não expulsar os demônios, falar nova língua, se beber alguma coisa mortífera, falar dando algum, põe a mão nos enfermos, eles serão curados. Esses sinais, e desbatizar, ensinou seus discípulos, e quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado, São Marcos 16. Mas Jesus, em São Mateus 28, eu acho muito lindo Jesus chamando os seus discípulos e dando uma ordem para os seus discípulos, para começar a igreja apostólica. Quando Jesus chamou em São Mateus 28, capítulo 19, começando no verso 16, estavam os 11 discípulos, partiram para a Galiléia, estavam na Galiléia, para que o monte que Jesus tinha designado, os mandou ali, monte da Galiléia, E quando ouviram, adoraram, mas algum duvidaram. Ele dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse para ele, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ides, começou a dar uma ordem. Portanto, ides ensinar todas as nações. Falou todas as nações, todo mundo. Ides ensinar todas as nações, Ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso foi ele, que eu vos tenho mandado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus chamando os seus discípulos, e muito lindo essa parte, deu uma ordem. Mas Jesus disse, agora vocês vão ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido do poder. Porque o Espírito que eu enviar, guiará vocês em toda a verdade. Quando eu enviar o Espírito, eles vão guiar vocês em toda a verdade, vocês vão lembrar das coisas que eu estou falando. E os discípulos ali receberam aquela ordem de Jesus, não saiu por ali batizando-os, já pregando o Evangelho, não. Jesus, os discípulos tinham que ser cheios do Espírito Santo. Por isso que eu digo, um homem para pregar o Evangelho tem que estar cheio do Espírito Santo. Senão ele faz mais estrago do que bênção, mais desgraça do que bênção. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo para ensinar as pessoas conforme o Espírito Santo os guia. Senão ele não tem como de ensinar. Eu estou pregando aqui, tenho certeza, absolutamente, cheio do Espírito Santo, eu vou ensinar a falar o que a palavra diz, o que o Espírito Santo disse. Não o que a minha igreja disse ou o que eu disse. Mas você que preste bem atenção. Jesus deu a ordem aos seus discípulos para batizar e ensinar todas as nações em nome do Pai, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos não saíram batizando, ele foi para Jerusalém, ficou ali por 120 pessoas. E era um tempo de uma festa, a festa do Pentecoste, de Atos. Era aquela festa de Israel, que era costume de fazer a festa do Pentecostes. E a Bíblia diz que se uniu ali embaixo muitas nações de todo o mundo para essa grande festa do Pentecostes, que era a festa do grão. E ali já estava se cumprindo o dia de 50, o dia de Pentecostes. Mas havia uma festa natural, que era de costume,
ali em Jerusalém, ali embaixo, mas lá no cenáculo, lá em cima, Deus tinha ordenado, mais de 120 pessoas estavam esperando a promessa que era o Espírito Santo. E eles estavam esperando, de repente, a Bíblia diz que veio como um som impetuoso, que encheu toda a casa, e eles viram entre si língua de fogo repartida, como de fogo repartida entre eles, e posaram sobre eles, e posaram sobre todos eles, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas, e aquele povo que estava naquela festa natural, costumeira, ouviu esse vento impetuoso, que encheu toda a casa, os gritos, e aquele povo não suportaram, aqueles 120 pessoas não suportou, que saiu pela janela, pela porta, de rua abaixo. E aquela outra multidão subiram para ver o que estava acontecendo. E aquela multidão, quando chegaram, viram eles se comportando, a Bíblia diz, como bêbado. Estava quase como bêbado, se cambaleando, falando em línguas, gritando. E a Bíblia diz que a multidão encheu, viu aquele barulho e foi para lá, e uns zombavam, e outros maravilhavam, e outros diziam, mas isso não é Pedro, os Galileu? Eles estão falando a nossa própria línguas, porque ali tinha, a Bíblia diz que tinha todas nações religiosas estavam ali. Vamos falar a nossa língua de hoje, a tinha japonês, chinês, coreano, argentino, boliviano, paraguai. E de repente Pedro, um judeu galileu, levanta a sua voz e começa a falar, e eles entenderam nas suas próprias línguas, cheio do Espírito Santo, Pedro. E aquelas pessoas disseram, estão bêbados, estão embriagados. Pedro se colocou de pé junto com os 11 e disse, não, varões, irmão, é notório escutar as minhas palavras, que esses homens não estão embriagados sendo a terceira hora do dia. Isso foi a promessa, o poder de Deus. Isso foi a promessa que o profeta disse, que no último dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aquele poder desceu sobre os discípulos, aquele poder encheu toda a casa, e Pedro se colocou de pé, e com aquela palavra linda, firme, e disse, esse Jesus que entre vocês estava, vocês crucificaram, vocês mataram, e começou a pregar, esse está ressuscitado, nós somos testemunha dele. E começou a falar aquele evangelho puro de 15 minutos, Pedro pegou. 15 minutos, e de repente as pessoas se compungiram os seus corações, em Atos 2,37. Eles compungiram, se alegaram os seus corações, e perguntou a Pedro, demais apóstolo, o que vamos fazer agora, varões e irmãos? Fizeram uma pergunta para Pedro, para os discípulos, o que vamos fazer, varões e irmãos? Pedro parou e disse, o que vocês vão fazer? Arrepender cada um de vocês e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque essa promessa diz respeito a vocês, a vós, seus filhos, tanto que está longe, tanto que o nosso Senhor Deus os chamar. Com essa e outras palavras exaltava e edificava. A Bíblia diz que de sorte aquele dia se agregaram, se batizaram quase 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, você pode estar pensando, para um pouquinho, meu irmão, para nós meditar um pouco. Jesus deu uma ordem em São Mateus 28, para batizar os seus novos convertidos, a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, eu sei que você crê, você não é um incrédulo. Pedro estava cheio do Espírito Santo aquele dia. Aquele mesmo Espírito Santo que estava em Pedro chegou na Porta Formosa, olhou aquele mendigo, aquele homem mendigão, aleijado, e quando eles pediram dinheiro, ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te digo, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo e te anda. Aquele era o Espírito Santo sobre Pedro. O mesmo Espírito Santo que estava fazendo aquele aleijado andar, era aquele mesmo Espírito Santo que se colocou de pé, e quando o pessoal ouviu isso em Atos 2,37, tá bom, vou ler para você, ouviram isto, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro, demais apóstolos, o que falamos, varões, irmão? Perguntaram a Pedro. Pedro, muito cheio daquele mesmo Espírito, disse assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado
no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro batizou quase 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos parar dentro da Bíblia. Jesus ordenando os discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode parar e dizer, mas não, está dando um choque. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que Pedro batiza as pessoas, os convertidos, no nome do Senhor Jesus Cristo? Pedro não parou por aí. Você viu que era o Espírito Santo, porque se Pedro tivesse errado, não fosse o Espírito Santo ia corrigir ele. O próprio Jesus ia corrigir ele. Você está errado, você batizou meus convertidos errado, Pedro. Não, mas ele estava tão cheio de Deus que continuou essa igreja pregando, agradecendo a Deus. Quando chegou em Atos, você tem que conferir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. Quando chegou em Atos 8:16, é uma parte muito linda, Atos 2:16, você só preste bem atenção. Atos 2:36, os discípulos, olha, ele estava descendo por eles para que recebesse, estava descendo para receber o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo ainda. Vamos começar no 15, ó. E os que, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum dele tinha ainda descido, somente era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham o Espírito Santo, mas somente era batizado no Espírito Santo, no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles. Então Pedro aqui chegou a um ponto, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha uma equipe batizada em nome de Jesus Cristo que receberam, não tinha recebido o Espírito Santo. E Pedro continuou ainda pregando em Atos 10:48. Vamos ler a Bíblia. Atos 10:48, ver se Pedro estava errado. Atos 10:48, quando Pedro estava descendo também ali em Atos 8, essas pessoas ali só eram batizadas no Espírito, mas não tinha Espírito Santo. Agora em Atos 8:47 já era diferente. Atos 10:47 já era diferente. Tinha um povo ali que não era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, mas tinha o Espírito Santo. Você pode, mas como alguém pode receber o Espírito Santo que nem é batizado? Foi. Não, o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar, você é um cordeiro, ele vai te levar na verdade. E essas pessoas já tinham recebido o Espírito Santo, mas não era batizado. Em Atos 47, vamos começar Atos 10:46, porque ouviu-os falar em língua e magnificar a Deus, e respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado, este que também receberam como nós o Espírito Santo? Pode alguém recusar água a esse que como nós já receberam o Espírito Santo? Pode alguém? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com ele por algum tempo. Pedro parou? Não. Continuou batizando as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, que era o Saulo, aquele perseguidor de Jesus, quando ele caiu do cavalo, ele foi cego, e ele estava lá, com uma escama em seu rosto. Deus fala com Ananias e manda ele lá, pregar o evangelho para ele. Quando chegou lá, Ananias disse assim para ele, levanta-te, Paulo, levanta e invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, no seu batismo, levante e seja batizado, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e aí ele saia dali, pregando o mesmo evangelho que Pedro pregou, batizando as pessoas da mesma forma que os outros discípulos que ele nem conheceu, batizando da mesma forma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde está isso? Abra sua Bíblia, em Atos 19, você vai enxergar, você vai ver. E ali era engraçado, quando Paulo estava passando em Éfeso, pela região por ali, Paulo ali, a Bíblia diz que ele encontrou ali alguns discípulos, e esses discípulos eram discípulos de João. Eles eram batizados na campanha de João, no trabalho de João, mas João batizava para arrependimento. O batismo de João era só para arrependimento, não era para remissão dos pecados, porque o sangue não tinha derramado. Então, Paulo passando por ali, viu os discípulos de João.
E Paulo chegou em Atos 19 ali e começou a falar, mas sucedeu que com Apolo estava lá, estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegou em Éfeso, achou ali alguns discípulos. Ele disse-lhe, recebesse vós o Espírito Santo quanto cresce? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não sabiam que havia Espírito Santo, era apenas do batismo de João, porque João disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas vem alguém após de mim que vai usar com fogo e com o Espírito Santo. Então Paulo, esses discípulos não sabiam ainda o que haja Espírito Santo. Aí Paulo fez uma pergunta para ele, ele disse-lhe, recebesse vós o Espírito Santo quanto cresce? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então, em que sois batizados? Perguntou, que batismo vocês são batizados? Eu sou batizado na Assembleia, Batista, Metodista, Católico. Não importa onde você vai dar, eu quero saber que batismo vocês são batizados. As pessoas podem perguntar e responder, eu sou batizado na igreja tal, na igreja fulano, na igreja ciclana. Não, quero saber. Paulo perguntou dessa forma, quem sois batizados? E eles então disseram, no batismo de João. Estava errado. No batismo de arrependimento não estava errado. Mas Paulo, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, o que após havia de vir, isto em Jesus Cristo. O que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essas pessoas ouviram o evangelho da verdade, foram batizados no nome de Jesus Cristo. Era batizado no batismo de João, mas não era o batismo do dia. Agora você quer dizer, Lutero batizou no batismo do dia, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Católica usa usando os títulos Pai e Filho e Espírito Santo. Todo era usando os títulos, mas quando chegou a hora da restauração, que Jesus prometeu que enviaria uma restauração para trazer de volta o verdadeiro evangelho apostólico, aí é a hora de você entender como é que os discípulos batizavam. Agora você pergunta para mim, mas pastor, o evangelista, Jesus ordenou os discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você quer me dizer que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Jesus deu uma ordem. E essa ordem era no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu me pergunto para você, meu irmão, Pai é nome? Quando Jesus pediu o nome do Pai, ele pediu o nome de uma pessoa. Ele não pediu os títulos para ela repetir que Pai não é nome. Quando Jesus pediu o nome do Pai, ele pediu o nome do Pai. Ele não pediu os títulos do Pai. E Pedro sabia qual era o nome do seu pai. Você deve saber qual é o nome do seu pai. Eu sou pai, mas meu nome é Paulo. E eu sou filho, mas meu nome é Paulo. E eu tenho um espírito que me governa, mas meu nome é Paulo. Eu sou 3, mas eu sou 1. E eu tenho um nome. Quando alguém manda fazer algo em meu nome, tem que pegar o meu nome. Tem que ser o meu nome. Então Jesus disse batizar em nome do Pai. Era o nome do Pai. Você tem que saber qual é o nome do Pai. Você não sabe qual é o nome do Pai? Você não é filho? Você tem que saber qual é o nome do Pai. Quando Jesus pediu o nome do Pai, os discípulos sabiam qual era o nome do Pai. Quando Jesus pediu o nome do Filho, os discípulos sabiam qual é o nome do Filho. Quando Jesus pediu o nome do Espírito Santo, Jesus sabia qual é o nome do Espírito Santo. Porque esses 3 têm que ter nome. Esses 3 é título. É título de um só Deus. Não de 3 deuses. Não, isso é mentira que o diabo enganou as pessoas. Mas quando Jesus pediu o nome do Pai, quando ele falou Pai, você tem que saber qual é o nome do Pai. Quando fala Pai, é Senhor, é o Deus sobre nós. Quando fala Filho, é Jesus, é o Deus conosco. Quando você fala Espírito Santo, Cristo, Espírito Santo, é Cristo ungido. É o Espírito Santo conosco, em nome do Pai, que é Deus sobre nós, em nome do Filho, que é Deus conosco.
é Emmanuel, é Deus que fazer carne conosco. Quando fala Espírito Santo, é o Espírito Santo agora conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse nome do Pai tem que ter nome, se chama Senhor Jesus Cristo. E os discípulos cheios do Espírito Santo foram e batizavam as pessoas somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você pergunta, por que toda essa religião batizando os títulos, usando Pai e Filho e Espírito Santo? Porque estou enganado. Estou enganado pela besta, estou enganado pelo Concílio Mundial de Igreja, estou enganado pelo sistema catolicismo, porque o batismo verdadeiro é no nome de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, me prova se tem alguma pessoa batizada na Bíblia, quando Jesus ordenou, se existe alguma pessoa usando o batismo, os títulos. Não, é somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo usando os títulos começou no Concílio de Nicéia, 325 após de Cristo, lá com o bispo Constantino, mudou a forma original do batismo e colocou a Santíssima Trindade. Essa Trindade, isso não é de Deus, a Trindade não é bíblica, a Trindade é 3 pessoas distintas. Isso é a doutrina pagã, uma doutrina católica, isso não é a doutrina apostólica, não, isso é uma doutrina católica. Mas meu irmão, se você quer ser um crente, porque a Bíblia diz que o único nome que perdoa pecado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que um pastor pode levar você na água e chegar lá, Jesus deu uma ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles não te dão o nome do Pai, não te dão o nome do Filho, vai repetir a ordem? Eles não te batizaram, eles te molharam, porque o verdadeiro batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você diz, não, eu vou ficar com a minha igreja. O problema é seu, você fica com quem você quiser, mas os discípulos têm uma igreja, e essa igreja se chama do Senhor Jesus Cristo. Se você quer fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem que crer nas doutrinas dos apóstolos, que Paulo disse em Efésios 2, 19 e 20, ele disse: assim que já não sois estrangeiro, nem forrasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você é da família de Deus? Se você é da família de Deus, você tem que ter o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Se chama Senhor Jesus Cristo. Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é o fundamento, meu irmão, que você tem que estar? Fundamento de uma igreja? Fundamento que começou em 1965 ou 40 mil? Não, o fundamento que você tem que estar é no fundamento dos apóstolos e do profeta. Olha a Bíblia, irmão. Nosso modelo hoje não é uma igreja. O nosso modelo hoje é as escrituras. Olha como é que o apóstolo Paulo ordenou a igreja. Você crê em Paulo fazendo milagre? Você crê em Paulo curando os enfermos? Você crê em Pedro que tem a sombra dele cura? Mas quando eles põem a igreja em ordem, você não crê. Quando Paulo chega na frente de uma igreja e põe a doutrina na igreja, e coloca a santidade na igreja, e coloca as mulheres no seu lugar, os homens no seu lugar, tudo na ordem, as pessoas ficam nervosas, falam que ele é machista, não é para o nosso tempo. Não, Paulo é o único profeta dos gentios. Ele é o primeiro profeta dos gentios, que começou em Atos. Mas Deus tem a sua palavra indicada nessa hora, uma restauração para trazer você a verdadeira escritura, a verdadeira palavra de Deus. Não perca, meu irmão, examine a escritura que Jesus disse em São João, examinar a escritura que ela te edifica em mim, e nela que tu encontra a vida eterna. Você quer vida eterna? Não procura igreja, procura em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que possa ouvir mais um próximo programa e te ajudar. Mas se você precisa de examinar as escrituras, procura um pastor que batiza você no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.